Para alguns é só um emblema, algo tão normal, ou um símbolo apenas tão formal. Muitos querem desprezar, outros querem difamar o madeiro de amor que a Deus traduz. Sim, nesta cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés ali. A angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Quero agradecê-lo por seu grande amor, pois nova chance deu ao pecador. Se eu olho para a cruz, claramente posso ver a ponte que nos leva para o céu. Sim, nesta cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés ali. A angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Cristo está a te chamar, meu filho, aqui estou. Morri na cruz em teu lugar, eu sempre te amei, honesta cruz. Pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés ali. A angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz. Mas escolheu morrer na cruz. Na cruz por ti. Boa noite, amada igreja. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom, amados, estarmos juntos, reunidos, nesse contexto de culto, de celebração ao nosso Deus, Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença de vocês, né, e também aqueles que nos assistem pela live no Facebook, sejam bem-vindos, que Deus possa falar a cada coração de vocês também nesse momento, e que Deus possa também ministrar a cada um de nós. Quero agradecer aí a presença também do Fábio e do Mateus, lá de Santa Rosa, estão conosco esse final de semana. Comemoramos o aniversário atrasado do Fábio, né? Então, foi muito bom estarmos juntos e estão nos ajudando também hoje na parte da música. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amados, eu quero
pensar, né, nessa mensagem que nós acabamos de cantar, né? Jesus poderia ter desistido da cruz, mas ele decidiu permanecer lá para nos salvar. Então, quando eu olho para a cruz, quando a gente olha para a cruz, a gente precisa ter essa confirmação em nosso coração, de que ele deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. A cruz tem um significado muito abrangente e importante para nós como igreja. Ela tem algo a nos dizer como cidade, né? Até porque está no próprio nome, Cruz Alta, né? Está no cerne aí da nossa essência como cruzaltense, e que Deus possa, de fato, ministrar ao nosso coração através desse símbolo que, na história, primeiramente era de horror, era de realmente algo que, para os judeus, era de fato escândalo, né? Era maldição. Para o grego, para o gentil, né? Então loucura. E a gente olha para esse símbolo, e esse símbolo nos traz hoje salvação. Nos lembra do que Cristo fez por cada um de nós. Por que eu trago a reflexão, amados, sobre a cruz? Porque nós vamos mergulhar nesse assunto nos próximos domingos, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Nós vamos meditar sobre isso, né? Tem muitos questionamentos. Pastor, essa vacina aí é a marca da besta? Né? Pastor, o dragão vermelho é a China? Né? Pastor, esse vírus é um sinal do final dos tempos? E essas dúvidas permeiam o nosso coração, e junto com essas dúvidas vêm outras. E se a gente souber responder algumas dessas questões biblicamente, daquilo que Deus nos instrui, principalmente nessa carta que Ele deixou como alento, como coragem, né? Uma carta de conforto ao nosso coração, que é a carta de Apocalipse, a gente vai entender que essa mensagem ela é presente, ela é para nós também nos dias de hoje. A cruz também nos lembra, né, de uma forma intensa, aqueles que partiram. A cruz, ela nos lembra de forma muito intensa aqueles que já conviveram conosco e hoje estão na glória. E eu queria, antes de começar o culto, antes de orar, antes de interceder por alguns motivos em especial, eu quero comunicar aqui que hoje de manhã, no contexto da escola bíblica, nós tivemos um culto de gratidão pela vida da Luciniele Luana Freitas Matos Vigorito. Ela é filha do irmão Salomão. O Salomão e a sua irmã Sônia são membros dessa igreja. E ela acabou falecendo, né, no final de semana. Foi sepultada na segunda-feira. Teve complicações no pâncreas, né, apenas 32 anos. E a Covid também agravou o seu quadro. Deixou uma filhinha de 5 meses com um lábio leporino, com toda uma questão agora de cirurgia pela frente para passar. Um marido, né, super novo, que conviveu apenas, né, 9 anos com ela. Então foi realmente muito intenso a partida da Lucy. Mas nós trouxemos uma palavra de conforto e também de ânimo para a família, onde eles puderam se expressar, e fica de nossa parte também como igreja interceder para que o Espírito Santo de fato venha consolá-los. Eu peço que, se vocês lembrarem durante a semana, orem pela família do irmão Salomão. Não tem sido fácil para eles enfrentar tudo o que eles estão enfrentando. Uma outra coisa que eu quero compartilhar também, me chegou ontem o comunicado do falecimento do pastor Helmut Matschlat. Pastor Helmut foi um grande homem de Deus, né? O irmão Ramão conheceu, né? Foi pastor dessa igreja, foi alguém que atuou de forma muito presente na Convenção Gaúcha, na Convenção Pioneira também como professor da faculdade, lá em Curitiba, um dos melhores professores da área de hebraico, né, que eu já conheci.
Então, é alguém que deixou marcas positivas na vida de muitas pessoas. O pastor Bruno, ele compartilhou, né, no grupo dos pastores algumas coisas, só para vocês terem uma ideia. O pastor Helmut é descendente do pastor Augusto Matula, primeiro pastor batista aqui no Rio Grande do Sul. Foi pastor em Cruz Alta, secretário adjunto da junta executiva e assessorou o pastor Daniel Sharpley. Depois, pastor da Floresta, da PIB de Juí, depois foi para o Paraná, para Nova Santa Rosa, na Pioneira, e depois foi para Curitiba, na Igreja Menonita. Aposentado, ficou por ali, foi ele que pregou na consagração, no caso do pastor Bruno, foi também ele presidente da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, homem de Deus, está recebendo seu merecido galardão. Então fica o nosso comunicado como igreja, né, da partida do irmão e pastor Helmut Matula. Eu estendi ontem a minha gratidão ao Vilmar, que é parente, né, sobrinho, direto. Pedi para ele comunicar também a sua mãe, a Gertrudes. E fica o nosso abraço também à família. Assim que esse vídeo chegar, também ao filho Samuel e aos demais, sintam-se abraçados pela nossa igreja e também colocando a família de vocês em oração, sabendo que ele combateu o bom combate, né? Terminou a carreira e guardou a fé. Então, esses dois comunicados ficam para a gente interceder também pelas famílias. Amém, amados? Ok? Um pedido de oração de forma bem específica me chegou hoje, tá? Temos alguns irmãos enfermos em nossa igreja. A irmã Horizontina, essa semana teve um agravamento mais aí em relação à sua saúde. Oremos por ela, oremos pela irmã Gertrude, está aguardando uma cirurgia. Mas de forma especial quero estender uma oração aqui ao irmão Edson. O Edson é pai do pastor Edson, o pastor que esteve aqui nessa igreja antes de mim. Ele teve complicações, foi positivado, tá, com coronavírus. Teve aí 88% do pulmão comprometido. Estava recebendo oxigênio em casa por falta de leito em Uruguaiana. Foi transportado para Bento Gonçalves, né, chegando lá hoje à tarde. A saturação está em 52, o normal é acima de 92. Então, a situação é bastante grave. E a gente pede oração por ele. Assim como nós oramos por outros irmãos de nossa igreja para que Deus livrasse, cuidasse, né, restaurasse, vamos pedir também pela vida dele. A Bárbara me mandou, eles foram membros da nossa igreja até pouco tempo. Fica também aí a nossa oração, o nosso pedido e a nossa intercessão por essa família. Sabendo de outros motivos que também estão no coração de cada um de vocês, vamos orar agora e também colocar esses motivos na presença do nosso Deus. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado pela vida da Lúcia, obrigado pela vida do pastor Helmut, por pessoas que marcaram, Senhor, esta geração, marcaram também as suas famílias, suas igrejas, por onde passaram. Obrigado, Senhor, que temos exemplos a serem seguidos. Obrigado, Senhor, porque muitos passaram por aqui, deixaram testemunhos a seguir. E que nós também, Senhor, na mesma fé, no mesmo caminho, possamos, de fato, Senhor, ser fiéis aos que nos seguem. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. E eu peço encarecidamente que o Senhor esteja agindo poderosamente na vida do irmão Edson, para que ele realmente seja restaurado, Senhor, e consiga reagir diante dessa doença que tem realmente, Senhor, preocupado muitas pessoas, ceifado vidas. Colocamos a vida dele na tua presença, porque sabemos que tu podes muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Continuamos a interceder por esses queridos e pedimos que o Senhor venha agir em nós e através de nós. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, que possamos sermos de fato impactados pela tua presença. Esteja, Senhor, com a irmã Horizontina, com a irmã Gertrudes, também com a irmã Nadir, o irmão Palhano, na continuidade também, Senhor, do seu tratamento, que o Senhor possa abençoá-los, cuidá-los, guardá-los e também fazê-los que possam conviver brevemente também conosco nas atividades da igreja.
Sabemos que tem muitos outros motivos que ainda estão, Senhor, para serem comunicados e compartilhados diante de Ti. Mas, de momento, são esses que nós colocamos na Tua santa presença, pedindo que o Senhor venha nos dirigir, nos abençoar em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Passo a palavra para o Ministério de Música. Quer dar o aviso das crianças, amor? Em nome do Ministério Infantil, então, nós estamos retomando as atividades, né, através da Daia, que é líder, ao culto da criança no domingo. Hoje ainda elas vão daqui a pouco para lá com a Martinha, que está lá no fundo, a prof. Mas a partir da semana que vem, né, Daia, aí nós retomaremos. As crianças chegam e já vão direto para a sua salinha lá, onde terão toda as atividades voltadas para elas, histórias bíblicas, músicas, e elas terão toda uma programação para elas. Então, quando você já traz uma criança para o culto, já pode levá-la direto para a sala. A prof vai estar identificada com um colete, vocês já vão saber qual é a prof da noite, tá? Então, elas também vão ter um momento muito especial lá durante o momento que estamos aqui no culto. Vamos então louvar a Deus, vamos ficar em pé, louvar através da música, porque nós também podemos louvar e devemos louvar com a nossa vida, com o nosso coração. A música é só uma expressão cantada de louvor e adoração a Deus, mas a nossa vida deve ser uma adoração a Deus, é um estilo de vida. Vamos cantar então, com toda a nossa alegria, com todo o nosso coração, ao nosso Deus. Vamos lá. E sempre com Ele andar. Eu vivo pra Cristo, Ele vive em mim, e sinto esse amor singular. Só Deus conhece meu triste passado, vergonha e dor já passei, mas o meu pecado Jesus já limpou. Quando a Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Deus conhece meu triste passado, vergonha e dor já passei, mas o meu pecado Jesus já limpou. Quando a Ele eu clamei, quero Deus cantar. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor. Senhor, Ele é bom. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Sou grato, pois sinto seu grande amor, sou grato por seu perdão. A minha esperança está no Senhor, Deus vive em meu coração. Sou grato, pois sinto seu grande amor, sou grato por seu perdão. A minha esperança está no Senhor,
Deus vive em meu coração. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Deus é bom, Deus é bom. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Ele conhece o nosso íntimo, nosso coração, onde ninguém mais pode enxergar. Por isso que só Ele pode dizer quem você é. Só Ele pode salvar, curar tuas feridas, te purificar e te perdoar. Nós somos seres humanos, todos nós temos falhas, mas Jesus é o único perfeito que pode trazer paz, alegria e harmonia no nosso coração. Quero que nesse momento também quem estiver preparado, com dízimos e ofertas, pode trazer à frente, também como um ato de culto ao nosso Deus. Quem sou eu para que o grande me recebas? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Filho sou de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Quando eu era um pecador, Morreu por mim, se morreu por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Filho sou de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Filho sou de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, e falas de mim eu sou. Tu és por mim até o fim, e falas de mim eu sou. Escolhido, perdoado, e falas de mim eu sou. Tu és por mim até o fim, e falas de mim eu sou. E falas de mim eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Filho sou de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Filho sou de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, que falas de mim eu sou. Tu és por mim até o fim, que falas de mim eu sou. Escolhido, perdoado, que falas de mim eu sou. Tu és por mim até o fim, que falas de mim eu sou. Que falas de mim eu sou. Que Deus libertar.
lugar pra mim. Filho sou de Deus, sim, eu sou. Que Deus grande é esse que foi capaz de entregar o seu filho para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. É aquele que antes de eu existir já me amava. Que ousado amor é esse? Que amor incrível que nos deixa constrangidos. Como pode um Deus tão grande me amar, eu tão pequeno? Mas é porque Ele realmente nos ama acima de todas as coisas. Ele nos perdoou, nos salvou. Se você ainda não conhece esse amor, faça uma oração de entrega essa noite, vale a pena. Ele é o nosso Deus maravilhoso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar-me, merecendo, sim, se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
esteja voltado para Jesus essa noite. Porque muitas vezes nós podemos até aparentar uma coisa diante das pessoas, mas Deus olha para o nosso coração. E que você lá na tua casa, durante todo o dia, na tua semana, você possa ter um tempo com Deus, uma meditação diária com Ele. Ele quer ter um encontro contigo diariamente. Ele quer que você busque a Ele. Não só naquele momento, no teu dia a dia, em tudo que você fizer, que você em primeiro lugar busque Jesus. Vale a pena. Ele conhece muito mais nós do que nós mesmos. Palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti,
te agradeço, Senhor, porque nós somos livres para te adorar. Porque a porta da nossa igreja está aberta, Pai, para que todos possam entrar para te adorar. Existem tantos lugares no mundo que não podem te adorar livremente, mas nós podemos. Teu Santo Espírito é bem-vindo aqui no nosso meio, Jesus. A tua presença é bem-vinda aqui no nosso meio. Recebe a nossa adoração, Pai. Cuida, Senhor, e protege a vida de cada família que está aqui representada nessa noite. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas alegrias, o Senhor conhece as nossas tristezas, os nossos medos, mas que possamos entregá-los a Ti, Senhor, todos os dias. Que possamos ser fiéis a Ti todos os dias, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Que possamos estar com a nossa fé firmadas em Ti, Senhor. Porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos livrado. Continue nos abençoando, Espírito Santo. Continue nos abençoando, Jesus, nessa noite. Agora também onde iremos meditar na Tua Palavra. Que possamos estar com a nossa mente e com o nosso coração aberto para ouvir o Teu servo nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, igreja? Pode se sentar. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A nossa saga de mensagens, a nossa série de mensagens, nos próximos domingos, vão se concentrar no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Então, como introdução, eu quero que você abra sua Bíblia lá. E para te ajudar, no índice é o último livro da Bíblia, tá? Então não começa pelo início, vai lá pelo final, é mais fácil de você achar. Então você vai logo para o primeiro capítulo. Porque o capítulo 2 e o capítulo 3 nós vamos estudar mais detalhadamente a partir da semana que vem. Meditando também na questão da ceia do Senhor, ao preparar o nosso coração também para esse momento de comunhão. Mas eu quero hoje, antes de nós meditarmos, introduzirmos esse assunto como eu havia proposto durante a semana, eu quero trazer alguns aspectos da leitura do capítulo 1 deste livro. Apocalipse, também traduzido por revelação, tem duas palavras aqui que são unidas, né, no seu original, que justamente traz essa expressão, apocalipse, tirar o véu. Ou seja, tirar o véu de algo que está encobrindo para de fato ver livremente, tirar a venda, né, revelar. Né, trazer ao nosso conhecimento, a nossa imagem, trazer a nossa visão, uma percepção que nós antes não a tínhamos. O livro de Apocalipse foi escrito no final do 1º século, com um objetivo muito específico. Ele é cheio de símbolos que precisam ser interpretados também dentro do seu contexto para a devida aplicação para as nossas vidas. E o capítulo 1 diz o seguinte, olha que interessante, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu povo, ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olha que interessante. O texto fala que o tempo está próximo.
E nós estamos hoje vivenciando 2000 anos após esta profecia. Quase 2000 anos após essa profecia. Então, para a gente entender a dinâmica do reino nesse aspecto, nem sempre aquilo que a gente interpreta como em breve vai acontecer, é breve aos olhos de Deus. O que pode ser breve para ele, pode não ser breve para nós. Então, isso é algo interessante no quesito temporal e atemporal em relação ao livro. Versículo 4, João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A ele sejam glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega são a primeira e a última palavra, a letra do alfabeto grego, então princípio e o fim. Eu, João, versículo 9, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nessa visão nós vemos, amados, Jesus no meio de sua igreja. Esses 7 candelabros representam 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas tinham as suas peculiaridades, que nós vamos ver e identificar nessas características dessas igrejas, coisas referentes a nós. E que bom se nós pudermos fazer uma avaliação do tipo de igreja que Jesus coloca e descreve ali como sendo uma igreja pujante, uma igreja que serve, uma igreja relevante. E muitas vezes a visão que nós temos de igreja é distorcida, porque Jesus olha para a igreja de maneira diferente. E eu tenho batido nessa tecla. Nós precisamos olhar para a igreja de Jesus Cristo com os olhos de Jesus. Nós temos um ideal de igreja. E é interessante, às vezes, conversando com pessoas que já foram machucadas, já foram magoadas, e por isso a série que passou
né, feridos em nome de Deus. Eu ouço pessoas dizendo, pastor, isso não pode acontecer na igreja, isso não pode se repetir na igreja, isso não pode, etc. e tal. Só que ele começa a descrever um tipo de igreja, meus queridos. Eu digo para vocês que se eu fizesse a igreja do jeito que ele quer, nem ele participaria. Porque, amados, igreja é uma comunidade de pessoas. Eu tinha um colega meu, professor hoje da faculdade, que dizia o seguinte: igreja seria um local tão legal se não fossem as pessoas, né? Ou seja, seria tão bom se não fossem as pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm problemas. As pessoas são difíceis de lidar. Nós trazemos uma carga emocional, nós trazemos a nossa visão de mundo, a nossa visão de coisas. E aqui nós precisamos ver, amados, na introdução desses estudos, que nós vamos começar, a partir de hoje, observar o que de fato Deus tem para nós como igreja. Sabe por quê, meus queridos? Porque existe algo muito interessante ao observar essas 7 igrejas e ao introduzir esse assunto. O primeiro deles, como introdução, olha só o que acontece no livro de Apocalipse. Antes de manifestar seu juízo ao mundo, Jesus manifesta o seu juízo à igreja. Aí existem correntes aí, nossa, porque a igreja de Jesus vai ser arrebatada e coisa e tal. Amém? Respeito a sua linha de interpretação. Só que o que a palavra de Deus nos diz é que antes de julgar o mundo, Jesus vai julgar a igreja. Pastor, esse vírus é um sinal do final dos tempos? Pode ser. Mas por que você está tão preocupado com os sinais? Como é que está a tua vida com Jesus? É com isso que você tem que se preocupar. Como é que eu estou perante Jesus? Porque antes de julgar o mundo, ele vai julgar a igreja. Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja e ele não vai vir buscar a denominação batista. Jesus vai vir buscar a sua igreja que está espalhada no mundo todo, nas inúmeras denominações que existem por aí. Mas aqueles que realmente são comprometidos com ele. E será seletivo. Tem gente que se esconde de mim, achando que vai se esconder de Deus. Meu querido, não faça isso. Me veja como alguém que pode te ajudar a caminhar junto. Se esconder de mim para pecar não vai resolver o teu problema com Deus. Pelo contrário, vai complicar a tua situação. Então, queridos, o número 7 representa a plenitude. As 7 igrejas falam da plenitude da igreja em todos os lugares e em todas as épocas. Não está representando apenas algumas igrejas da Ásia Menor, fisicamente falando. Até se você tiver dinheiro um dia, faça um tour por essas 7 igrejas. Diz que é maravilhoso conhecer esses lugares. Mas te prepara o bolso, é bem carinho para ir até lá. Mas aqui o texto está falando da representatividade das igrejas na história. Ou seja, existe uma mensagem para nós nessas 7 cartas. O que nós vamos absorver? O que nós vamos aprender com essas cartas? Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura. Tem uma apresentação, tem uma apreciação e ou reprovação e tem promessa. Opa, quem gosta de promessa, né? Levanta a mão. Quero promessa, né? Então, tá aqui as promessas. Quer promessa? Gosta de promessa? Tá aqui. Receba. Leia e receba essas promessas. Mas pensa no que você precisa fazer para recebê-las. Outra coisa. 2 dessas igrejas recebem apenas elogios. Esmirna e Filadélfia. E que bom se Jesus pudesse olhar para a primeira igreja batista de Cruz Alta e só dar elogios. Pensa que bênção. Mas 4 dessas igrejas recebem elogios e críticas. Recebem elogios e críticas. Quem são? Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes.
Então, às vezes a gente recebe elogios, mas tem algumas coisas que precisam alinhar. Não fique chateado com Jesus quando ele te confronta. Pelo contrário, receba a correção com amor, porque ele está te dando uma chance de arrependimento. É assim que a gente precisa olhar, com amor, as palavras de Jesus. E uma igreja recebeu somente críticas, a igreja de Laodiceia. E essas críticas são fortes, que vale a pena nós observarmos para nós não cairmos no mesmo erro. O que é interessante nesse contexto geral, amados? Cristo, ele é conhecido na e através da igreja. Olha que interessante. Queridos, nós temos um papel neste mundo. Fazer Jesus Cristo conhecido através da nossa vida. Aquilo que a gente tem falado, queridos, você é as mãos de Jesus ao levar alimento para o faminto. Você é aos pés de Jesus quando você anuncia o Evangelho. Você é o corpo de Cristo onde você está, sendo bênção no trabalho, sendo um bom aluno na faculdade, sendo um bom aluno na escola. Você está realmente glorificando a Jesus Cristo com a sua vida quando você entende a sua responsabilidade nesse contexto. E aqui o texto diz que antes de ver Cristo, João viu os 7 candeeiros. Olha que interessante. Ele viu os 7 candelabros antes de ver Jesus, ou seja, tem muita gente que só vai conhecer Jesus através da igreja. Porque nós somos a instituição que representa Ele nessa terra. Infelizmente, tem igrejas com nome de igreja que não representam Jesus. E a gente precisa cuidar para não ser uma delas. Individualmente e coletivamente. Olha que interessante no texto. A salvação, amados, tá? Antes, a glória, o Cristo da glória é visto através da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja. Tá uma onda aí, não cai nessa. Onda facebookiana, no Facebook ou aí nos meios de mídias sociais. Sou cristão apesar da igreja. Eu não participo de igreja porque eu sou cristão sozinho. Querido, pedra que está fora do edifício, fora da construção, é pedra de tropeço. E eu já dei um trupicão em tijolo fora do seu lugar na rua. Você não teve essa experiência ainda? Não sabe o que é doer o dedão. Queridos, nós fazemos parte da igreja quando aceitamos Jesus Cristo. Linda a oração da Daia, porque essa expressão que ela usou, nós precisamos entender porque a igreja é a noiva de Cristo. A gente precisava realmente dizer sim para Jesus todos os dias, dizendo na saúde ou na doença, na alegria e na tristeza, porque somos a noiva do Cordeiro, esperando Ele retornar para buscá-la pura, limpa, santa e preparada para as bodas. Nesse contexto, amados, Cristo valoriza a igreja, Ele se dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Tem gente que quer revelação especial. Ai, Jesus fala comigo e tal. Cara, Jesus fala com a igreja. Faça parte da igreja. Seja a igreja. Seja parte disso. Não há salvação fora de Cristo, mas não há cristão fora da igreja. Porque você precisa manter comunhão para ter santidade. E nesse sentido a gente precisa priorizar a nossa unidade. É impressionante. E aqui eu vou trazer uma observação. Nós somos obrigados a ficar em distanciamento. Aí você olha uma foto
de alguém pegando avião, no aeroporto é 2 metros de distância, mas entrou no avião, está todo mundo aglomerado. Tem alguma coisa errada. Por que nós somos obrigados a ficar afastados uns dos outros no templo e no avião não precisa? Tem alguém que tem isso aqui, que tem mais poder, ou acha que tem mais poder do que a igreja. E nessas coisas a gente precisa abrir o olho, amados. Nem tudo que a mídia está veiculando, nem tudo que eles estão falando é verdade. A gente precisa passar um filtro. Orar. Pedir direcionamento. Tem alguma dúvida de que a perseguição está chegando? Eu não tenho. De que o cenário está se montando para uma moeda mundial, para a chegada do anticristo? Eu não tenho dúvidas. Agora, ficar analisando cada uma das coisas, né? Isso é de Deus, isso não é de Deus, e não sei o que, tomar cuidado. Pastor, a vacina é a marca da besta. Besta é você que não vai tomar. Se é algo que foi pesquisado, veio para abençoar a humanidade, qual é o problema? É uma vacina, não é um chip. E mesmo que fosse, será que é? Ah, não, mas é ali no braço ou no cérebro, cara. Vamos cuidar para não avaliar tudo na ótica das minúcias, porque antes disso chegar nós temos uma reflexão a fazer. Segundo lugar, Cristo está no meio da igreja em ação como remédio para os seus males. Jesus está andando entre a igreja, entre os candelabros, ele está sondando, ele vê tudo o que acontece. Não pense que de Jesus passa despercebido a nossa vida, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer. Então, amados, Jesus está andando, ele está sondando a igreja. E muitos males atacam a igreja, de fora e de dentro. Pastor, eu saí da igreja. Por quê, irmão? Porque lá tem pecado. Ai, por qual motivo você entrou então, meu filho? Pecado tem em tudo que é lugar. A diferença é que a gente está aqui tentando tratar eles. Pastor, eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo. Cara, você está ferido, trata isso. Trata isso. Não bota a culpa na igreja. Tem coisas que a gente precisa entender, amados, com muita seriedade. Por quê? Porque Jesus, ele olha para os males da igreja e nessas 7 cartas, ele traz remédio. Ele traz cura. Ele traz possibilidade de restauração. Para Éfeso, que perdeu seu primeiro amor, ele se apresenta como o supremo pastor, que tudo vê, que tudo conhece. Perdeu o primeiro amor, volta para Jesus, se sinta amado. Ele morreu de braços abertos por você. Me chamou a atenção lá, seu Zé, na sua oficina. Não cruze os braços para a vida. Cristo morreu de braços abertos, é verdade. É para isso que nós temos que olhar, para o amor de Jesus. Teu amor esfriou, olha para o amor de Jesus. Para a igreja de Esmirna, que sofreu perseguição e morte, Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte. E estamos vivendo hoje, amados, igreja perseguida. Vocês não fazem ideia o que é no Sudão, na China. Não pode falar, né? Mas igrejas estão sendo fechadas, queimadas, pastores mortos. Por causa de um regime. A perseguição está às portas, amados. E muitos serão martirizados. A igreja de Esmirna nos mostra isso. E Jesus vem e diz, mesmo que vocês passem pela morte, eu venci a morte. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, porque a igreja vai ser arrebatada, a igreja não vai passar pela tribulação. E se passar?
E se passar? Quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, que se misturou com o mundo, ele se apresenta com uma espada afiada de 2 gumes, dizendo: não existe cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Ah, pastor, eu estou em cima do muro, então você já está no mundo. Porque para Jesus, ou você ajunta ou você espalha. Ou você se decide por Jesus, ou você está contra ele. Ou você está a favor ou contra. Não existe meio termo. Não existe. E a igreja de Pérgamo, ele vem justamente sobre isso. Sua espada de 2 gumes. Para mostrar, através da palavra da verdade, a decisão que vocês devem tomar. Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando impureza e imoralidade, ele se apresenta como aquele que tem olhos como chamas. Ou seja, Jesus está vendo. É duro, amados, ter que tratar a imoralidade. É duro ter que tratar com impureza na igreja. E tem coisas que vocês nem ficam sabendo que são tratados. Mas precisa. Porque Jesus está vendo. Nós precisamos ser exemplo também na área da sexualidade. Amados, para Sardes, que tinha fama de estar viva, Jesus se apresenta como aquele que a conhece. Pastor, aquela igreja é avivada porque chupa o dente e o espírito desce e tal. Será que Jesus realmente vê ela dessa forma? Filadélfia. Era uma igreja fraca, mas era fiel. Jesus se apresenta como aquele que é capaz de abrir e fechar portas. Tem igrejas que a gente vai ver ali na frente que são vistas como sendo ricas materialmente. Mas Jesus olha para elas e diz: vocês são pobres, porque ele não olha com os nossos olhos. Laodiceia, amados, uma igreja rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Ele se apresenta como aquele que é constantemente fidedigno. O dinheiro não é, a riqueza não é, mas ele é fiel. E a gente precisa aprender que essas mensagens têm a ver conosco. Será que eu estou vivendo na impureza? Será que eu estou vivendo na idolatria? Será que eu estou exacerbando demais as riquezas? Será que eu não estou deixando o meu amor esfriar? Será que eu não estou deixando de servir? Essas coisas têm que permear o nosso coração. Por quê? Porque em terceiro lugar, é dentro da igreja que nós temos pessoas fiéis e infiéis. Nossa, pastor, é sério isso? É sério? Leia capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver pessoas fiéis e pessoas infiéis. Diz lá em Pérgamo, alguns seguiam a doutrina de Balaão. A gente vai ver o que significa isso. Outras doutrinas estranhas. Tem muita igreja se arrebentando aí por seguir doutrinas estranhas. Cuidado. Ah, mas é uma doutrina revolucionária, vai encher os templos. Será? A igreja precisa de Jesus, não de métodos. Ah, mas o método é bom, pastor. Se for de Jesus. A igreja de Tiatira, alguns tinham tolerância aos ensinos e práticas de uma profetisa imoral. E era a bambambã da igreja. Tem até nome. A gente vai estudar sobre isso. Ah, ela tinha algo, ela falava de Deus para as pessoas, ela revelava coisas para as pessoas seguiam ela. Jesus está vendo. E além de tudo, era imoral. Interessante como algumas coisas se repetem, né? Em Sardes, alguns viviam de aparência, mas também existiam outros que não se contaminaram. É interessante isso. Alguns aparentavam algo, mas outros não se contaminaram. Então, existem pessoas fiéis e
Infiéis. Em Éfeso havia fidelidade na doutrina, mas faltava amor na prática do cristianismo. Então, às vezes, a gente é firme na palavra de Deus, mas a gente não é flexível no amor. Às vezes a palavra vem, a lei vem e mata, mas o amor vivifica. E queridos, o joio está crescendo junto com o trigo. Não é época de arrancar ainda, a gente pode acabar cometendo erros. Mas com Esmirna e Filadélfia, a gente vê que eram igrejas fiéis a Cristo. Havia aqueles que eram sinagoga de Satanás no meio deles, mas mesmo assim haviam pessoas fiéis no meio. Então, amados, aonde você está, no grupo dos fiéis ou dos infiéis? Isso é uma autoanálise, não sou eu que vou fazer o pente fino. O que vai acontecer com o mundo, pastor? O que vai acontecer com a tua vida? O que vai acontecer com a tua alma? Essa é a primeira preocupação. Em quarto lugar, quando examinada por Jesus, a igreja nem sempre é o que aparenta ser. Se Jesus fazer uma avaliação de nós como igreja, como é que ele vai descrever a nossa igreja? Olha bem, Éfeso era uma igreja trabalhadora, era uma igreja fiel nas provas, mas ela perdeu a capacidade de amar. Adianta? Já vivenciei isso na igreja, atividade aqui, atividade ali, e faz isso e aquilo e tal e coisa, mas amar que é bom. Aí de repente quando tem muita atividade, começa a dar conflitos, um ministério começa a sobrepor o outro e tal, e aí tem a questão da inveja, que não deveria, tem a questão do orgulho, aí começam as regrinhas. As regrinhas, né, por parte de alguns que querem controlar a igreja. Trabalham, se matam trabalhando, mas esquecem de amar. Se a gente perde essa capacidade, perdemos a essência do ser igreja. Para Esmirna, ela era pobre aos olhos humanos, mas rica aos olhos de Deus. Tu olha lá, uma igreja pequenininha, pobrezinha, nossa, né? O pastor tem que trabalhar na roça para se sustentar, porque a igreja não tem condições de mantê-lo. Mas aos olhos de Jesus é uma igreja rica, porque são fiéis, são trabalhadores. São pessoas que estão ali realmente servindo a Jesus de todo o coração. Pérgamo tinha gente a ponto de morrer por Jesus, mas também tinham pessoas que se deixaram ser seduzidas pelo pecado. E olha que contraste. Nossa, pessoas dispostas a morrer por Jesus, mas também pessoas que não queriam abandonar o pecado. Na mesma igreja, como é que pode? Mas é um exemplo. Na igreja de Tiatira, eles trabalhavam muito, mas sem zelo pela doutrina e pela ação. Cuidado ao começar um ativismo desenfreado, sem se preocupar com doutrina. Nós somos tentados a isso. Pastor, tal igreja aí batizou 30 pessoas no final de semana. Né? E o senhor, como é que tá? Tá, mas batizou como? Foram doutrinados? Foram ensinados? Eles sabiam o que estavam fazendo? Foi um batismo ou foi um mergulho? Doutrina tem que andar junto, da ação, da prática. E infelizmente a gente comete erros. Tem vezes que a gente zela e escapa. Tem vezes que a gente deixa de zelar e quebra a cara. A igreja de Jesus. Pessoas nos enganam, mas ele não. Queridos, Sardes era uma igreja, né, que tem nome de quem vive, mas está morta. Pastor é uma igreja avivada, mas aos olhos de Jesus está morta. Você vai ver isso. Você vai ver os exemplos bem detalhados nos próximos domingos. Filadélfia, ela era uma igreja fraca aos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. Ou seja, aos olhos humanos parecia irrelevante. O que está fazendo aquela igreja lá? Mas aos olhos de Cristo,
era uma igreja que fazia realmente a diferença. E Laodiceia era rica materialmente, mas aos olhos de Cristo era pobre e miserável. Conheço igreja assim, não me peça para citar. Cristo, ele oferece oportunidade de arrependimento para cada uma dessas igrejas. E olha só que interessante, amados, a mensagem central de cada uma dessas cartas é: Éfeso é chamado ao arrependimento e voltar ao primeiro amor. É simples a solução. Mas como, pastor, vamos voltar ao primeiro amor? Calma. Vamos trazer alguns exemplos práticos do que nós podemos fazer. Segundo lugar, Esmirna, ela é exortada a ser fiel até a morte. Recebe elogio, mas continua, não desista. Terceiro lugar, Pérgamo, é chamado ao arrependimento e à verdade. Volta para a verdade. Tiatira, chamado ao arrependimento e que permaneçam firmes. Não se abalem. Sardes é chamado ao arrependimento e ao ensino de Jesus, porque tinham fraquejado na doutrina. Vamos voltar para o ensino. Vamos aprender mais. Vamos crescer no estudo da palavra. Filadélfia é exortada a conservar o que tem. Porque é uma igreja que só recebe elogios. Olha que bênção. Né? Que bom que a gente recebe elogios. Mas conserva o que tem. Não deixa o inimigo tomar conta. E Laodiceia é exortada ao arrependimento e correção pela disciplina. Que sejamos uma igreja nem um pouco parecida com Laodiceia, pelo amor de Deus. Em último lugar, amados, Jesus oferece promessas. A Éfeso ele diz: o vencedor receberá vida eterna. Quer vida eterna? Eu quero. Amém? Quem quer a vida eterna? Levanta a mão. Olha só. Eu quero. Vida eterna. Em segundo lugar, Esmirna, o vencedor não passará pela segunda morte. É triste perder pessoas amadas, queridas, próximas de nós. E talvez nós também enfrentaremos isso se Jesus não voltar antes. Mas a nossa preocupação não deve ser com a primeira morte, sim com a segunda, a morte espiritual, a morte da presença, do afastamento da presença gloriosa de Deus. Para Pérgamo, o vencedor receberá absolvição. Foi considerado culpado, mas vai receber a absolvição em Cristo. Em Tiatira, o vencedor receberá autoridade sobre as ações. E a gente vai entender o que isso significa para nós como igreja. Para Sardes, o vencedor receberá um nome no livro da vida. Olha que bênção. Jesus tem um livro da vida lá e que nós possamos encontrar o nosso nome nele. A Filadélfia, o vencedor será coluna do santuário de Deus. Olha que privilégio. E para Laodiceia, o vencedor se assentará com Cristo no trono. Se arrepender, vencer, vai sentar com ele no trono. Olha que privilégio. Então, como conclusão, amados, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Adoro esse pleonasmo, porque ele faz a gente meditar realmente no estilo do texto. Quem tem ouvidos? Nós temos. Ouça. O que significa ouvir, pastor? Não apenas conheça. Não apenas ouça, mas obedeça. Precisa se arrepender, se arrependa. Precisa aceitar Jesus, aceite. Precisa amar mais como Jesus amou, ame. Precisa atentar mais para a fidelidade da sua vida, ao invés de ficar olhando a infidelidade da vida dos outros. Faça. Vem bem de encontro à nossa realidade. Então, antes de se preocupar lá fora, o que vai ser da pandemia, o que vai ser pós-pandemia, né?
qual é a marca da besta, né? Tem uns meio besta aí, 333, né, também. E outras coisas aparecendo por aí. Antes de se preocupar com o julgamento do mundo, lembre-se, Jesus vai passar um pente fino na igreja. E enquanto há tempo, arrependam-se. Que a gente venha a ter essa mensagem no coração. Arrependimento. Ainda há tempo de voltar para Jesus. Amém, amados? Oremos. Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por essa introdução. Estou ansioso, Senhor, para começar o estudo de cada uma dessas igrejas e a aplicação, Senhor, de cada um desses ensinos para a nossa vida. Ó Deus, que aquilo, Senhor, que está realmente impedindo, Senhor, de agir mais em nós e através de nós, seja tratado, que o pecado seja perdoado, que o pecado seja deixado, mas que realmente a santidade venha a ser visível em nós, na tua igreja e através de nós. Por isso, haja na nossa vida, Senhor, e que diante de tudo que nós iremos estudar agora nos próximos domingos, o Senhor venha ministrar ao nosso coração, para que saiamos a cada dia mais fortalecidos e transformados pela tua palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela meditação, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Amém. Enquanto o grupo se organiza aqui para a gente cantar a música final, eu gostaria de convidá-los para as nossas atividades. Quarta-feira, 19 horas, nós temos o nosso culto de oração e estudo bíblico. Então, podendo participar, esteja conosco. Tem sido um momento muito especial, estamos falando sobre ética cristã. Fiquei muito feliz ontem, um bom grupo de adolescentes se reuniu, né, aqui na igreja. Preciso aí dar um puxão de orelha nos jovens aí, né, vamos tentar retomar também as atividades, conversar com eles essa semana no grupo. Mas que bom, estão retomando também o trabalho da juventude. Temos aí uma previsão aí de reiniciar os homens também, né, Marcos, no mês de fevereiro. Ainda comunicaremos, tá? Mas se você tem acima de 13 anos, né, e quer participar nos sábados à noite da juventude, né, aqui no caso, por enquanto os adolescentes estão se reunindo, nós ainda vamos ver a questão dos jovens. Sábado à noite, a partir das 19 horas e 30 minutos. Domingo de manhã, escola bíblica dominical às 9h30 e à noite o culto às 19 horas e 30 minutos. Semana que vem, como é o primeiro domingo do mês, o que nós temos? Celebração do quê? Da ceia do Senhor. Então prepare o seu coração, prepare a sua vida. Eu quero que você realmente venha com o seu coração disposto a ceiar conosco e se alegrar também na mesa do Senhor Jesus. Muitas perguntas talvez virão na sua mente durante essa semana. E eu gostaria que você ouvisse essa música que é justamente sobre isso. A filosofia diz que as perguntas movem a vida, movem a nossa existência. Quanto mais perguntas, mais entendimento sobre a vida a gente encontra. E toda vez que a gente encontra uma resposta, novas perguntas surgem. E eu quero dizer para você, permita-se se questionar. Questione, pergunte, mas deixe também Jesus ir ministrando ao seu coração e revelando aquilo que Ele quer com você e através de você. Então, com essa música nós encerramos e no final ainda quero dar a bênção a todos vocês. Escute essa mensagem. Não me peça pra explicar como recomeçar, nem como transformar um coração. Não me pergunte como alguém pode sorrir ao cantar, enquanto há problemas
em seu lar. Pergunte ao homem que voltou e o caminho de casa achou, e com amor sua vida retomou. Vá perguntar ao aleijado que de repente foi curado, quem foi e como foi que te curou. Vá perguntar como é estar vivendo dentro de um lar, a um homem que não tinha onde morar. Eu sei que não posso provar, mas sei que Deus está sempre a olhar, buscando alguém para salvar. Não me pergunte como vou provar pra você que Deus existe, Ele está aqui. Não pergunte o que Ele faz para transformar alguém, mas eu lhe digo que Ele fez por mim. Pergunte ao homem que sofreu ao viver longe de Deus, como é sentir Jesus no coração. Pergunte a quem está em aflição, como é ter paz no coração e ver que Deus responde a oração. Vá perguntar a quem sofreu por um querido que morreu, como é saber que Cristo voltará. Eu sei que logo Ele virá, então com Cristo vou morar e tudo enfim Ele vai transformar. Oh, eu sei que logo Ele virá, então com Cristo vou morar e tudo enfim Ele vai transformar. Aguardando o teu retorno, a tua transformação, Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém? Bem, amados. Olha para quem está do lado, dá um sorrisão por cima dessa máscara, né? Já que a gente não pode se cumprimentar. Desejo uma semana abençoada na graça e na paz de Jesus. Se cuidem, amados. Até mais.